Para podermos adentrar e compreender o contexto do chamado Muro de Berlim, é preciso voltar um pouco sobre o que aconteceu antes desse evento histórico tão importante e significativo para a história de toda a humanidade. Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos tinham invadido e rendido o Japão com as destruições das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, e a União Soviética tinha invadido e rendido a Alemanha e destruído o Império Nazista. Mas, mesmo assim, as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, tinham lutado juntas por uma única causa, que era destruir o nazifascismo europeu. Lá no fundo, elas já eram uma grande rivais, devidamente por causa das disputas político-ideológicas, onde elas travaram uma guerra de concorrência e disputa nas áreas econômica, política, espacial, nuclear e tecnológica. A chamada Guerra Fria. Foi nesse cenário que surgiu o chamado Muro de Berlim, que simbolizou mundialmente a polarização que marcou o século XX durante a Guerra Fria. O Muro de Berlim foi construído em 1961 em uma cooperação entre Alemanha Oriental e União Soviética, com o objetivo de impedir a fuga da população. Com a construção de uma barreira de concreto e de um sistema de controle de fronteiras que dividiu a cidade alemã de Berlim em duas áreas, uma sob a administração da República Federal da Alemanha, RFA, na esfera de influência do capitalismo ocidental, e a outra sob a República Democrática Alemã, RDA, na esfera de influência da URSS. O Muro de Berlim transformou-se no principal símbolo da Guerra Fria. Seu sistema de controle fronteiriço estendia-se por cerca de 155 quilômetros, dividindo a cidade por todo o seu centro. Seu objetivo era evitar as fugas de cidadãos alemães do lado oriental, controlado pela RDA, ou Alemanha Oriental, para o lado ocidental, controlado pela RFA, ou Alemanha Ocidental. Essa situação era decorrente do fato de que a cidade de Berlim e todo o território alemão haviam sido divididos em zonas de influência ao fim da Segunda Guerra Mundial pelos principais países aliados vencedores: Inglaterra, Estados Unidos da América, França e a própria União Soviética. Lembrando que a Alemanha foi dividida em 4 zonas de influência após a Segunda Guerra Mundial. A primeira zona de influência foi ligada à França, a segunda ligada à Inglaterra, a terceira ligada aos Estados Unidos da América e a quarta parte ligada à União Soviética. Nos livros didáticos de história do ensino médio, mostra só 2 zonas de divisão. Mas por que acontece isso? Porque os Estados Unidos unifica as outras zonas de influência, formando uma só zona de influência. Por isso que nos livros didáticos de história para os estudantes da educação regular é encontrado só em 2 zonas: a zona de influência pelos Estados Unidos e a zona de influência pela União Soviética. Lembrando que o Muro de Berlim foi uma divisão de Berlim e não do território alemão. Assim seria a muralha na China, ou seja, da China.
As pessoas que estavam do lado da Alemanha Oriental, elas queriam mais liberdade, direitos individuais, liberdade de expressão e, principalmente, uma política mais aberta e mais democrática. Mas muitas dessas pessoas não conseguiam atravessar porque eram executadas. Acredita-se que morreram mais de 100 mil pessoas nessas tentativas. Por causa disso, o governo soviético resolveu construir um muro, que conhecemos hoje como o Muro de Berlim. Então, com essa divisão do Muro de Berlim, a parte ocidental pelos Estados Unidos da América era mais desenvolvida, devido aos profissionais de alto níveis, como engenheiros, médicos e professores. E isso trazia um conhecimento significativo para a Alemanha Ocidental, comandada pelos Estados Unidos. Enquanto a Alemanha Oriental, comandada pela União Soviética, era atrasada e sem desenvolvimento. Por hoje só, no próximo vídeo finalizarei com a sua queda, a queda do Muro de Berlim. E até lá!